Bom, você já sabe criar formulário, você já sabe criar categoria de catálogo de serviços, mas observe que até agora, nessa tela aqui de formulário, a gente só mexeu na primeira e na segunda aba. A gente interligou o formulário à categoria do catálogo, a gente colocou o título nele, a gente aprendeu a colocar perguntas simples, perguntas complexas, a gente aprendeu a colocar condição também. Só que tem todos esses outros campos aqui de possibilidades que você pode botar dentro do formulário. Aqui vão ter os chamados que foram gerados por esse formulário, mas é claro que você pode ver isso lá em chamados também. E aqui vem a parte dos controles de acessos. Por padrão, geralmente quando você criar um formulário, ele vai vir acessível para todos. Mas digamos que você quer nivelar esses acessos para pessoas diferentes. Então vamos aqui vir em usuários, percebemos que temos Adriano aqui, que é o meu usuário, e eu criei um usuário Oreia. Esse usuário Oreia, eu vou duplicar ele. Vou clonar ele e vou colocar o nome no segundo de Orea 2. Beleza, então temos um usuário que na teoria é o super admin e um Orea que é uma equipe qualquer aí da sua empresa e um Orea 2 que é outra equipe, é só para representar que tem duas equipes mesmo. Reparamos que esse usuário Orea ele está interligado num perfil também chamado Orea. Então eu vou pegar esse perfil e vou clonar também. Eu vou criar um clone de perfil. Então eu tenho o perfil superadmin, o perfil do Orea 1 e aqui é o perfil do Orea 2. É um perfil igual e para vocês terem uma noção, nesse perfil eu só coloquei só ver meu chamado e criar. É o básico, é só para ele criar chamado por enquanto. Então, nesse usuário Orea 2, a gente, em vez de colocar o perfil Orea, a gente vai colocar o perfil Orea 2. Vou botar como recursivo e vou tirar o perfil Orea 1, para eles ficarem com perfis diferentes. Então, vamos fazer o seguinte. Nesse formulário que a gente botou, ele está para todos os usuários. Eu vou tirar, eu vou botar super admin e vou botar Orea 1. É que na verdade é só Orea, né? Então, o Orea 2 ele não vai ver esse formulário. Vamos confirmar isso. Estamos aqui, cadê? Usuário Orea 2. Eu vou personificar ele. E aqui dentro do catálogo de serviços não aparece nada. Isso porque eu estou com o Orea 2. Vou parar de personificar ele e vou personificar o Orea 1, só para confirmar se ele pode ver o catálogo que criamos. Então, o Orea 1 pode ver. Então repare que a gente já tem aqui um controle bem fácil de fazer de quem vê cada formulário. Nesse formulário, no primeiro formulário, eu só botei para ver superadmin, que sou eu, e o perfil Orea 1. Isso para o reset de senha. Agora vamos duplicar ele. Vou criar um clone desse formulário. Vou chegar aqui, vou desmarcar. Então temos o segundo formulário. Esse daqui não vai ser reset de senha. Esse daqui, quer dizer, vai ser reset de senha, mas de e-mail. Beleza, vamos fazer aqui. E aqui, em vez de ser usuário de rede, você sabe o seu e-mail. Estou usando como exemplo aqui, mas poderia ser outras coisas, tá? Tem em mente só o conhecimento mesmo. Então, digite seu e-mail. É claro que geralmente a pessoa vai saber e-mail, né? Não faz nem sentido a gente perguntar se ele sabe. Mas é só para aproveitar mesmo esse formulário. Eu estou usando como base. Então, beleza. Temos aqui dois formulários. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Saca aqui, rapaz. Porra. Pronto. Temos aqui dois formulários, um de reset de senha de rede e um de reset de senha de e-mail. Nesse segundo, no controle de acesso, eu vou tirar o Orea e vou botar o Orea 2. Então, beleza. O perfil usuário Orea 2, ele pode ver apenas o reset de senha de e-mail. Vamos confirmar se está ok. Acessos, reset de senha de e-mail. Beleza. Então, já sabemos como é que ativamos ou desativamos para determinados perfis, os perfis que vão, os formulários que vamos criar. E aí vamos para a última parte que é interessante, digamos assim, aqui dentro de formulário. Deixa eu abrir aqui a pesca. Então já mexemos com o controle de acesso, tá ok? E agora vamos para os destinos. Para os destinos, o que é que a gente precisa? A gente precisa colocar uma categoria ITIL no chamado que vai ser gerado por aquele formulário. A gente precisa adicionar um grupo observador para quando eles forem abertos já caírem na fila de alguém para poderem visualizar os chamados. E a gente precisa botar um SLA de atendimento e solução.
Categoria item a gente já tem, a gente já criou. O observador a gente não adicionou ainda. Então, beleza, vamos vir aqui em propriedades e aqui tem categoria item. Repare que ele tem como você colocar para a categoria item ser selecionada pelo usuário no formulário ou ser a resposta de alguma pergunta. Tem como fazer isso. Porém, eu quero simplificar, eu quero apontar para a categoria item existente, que foi a que a gente criou, o reset de senha de rede. Nesse caso aqui eu estou no de e-mail, então não é esse que eu tenho que fazer, é o de cá. Então, vou vir aqui em destinos, vou vir aqui em categoria item e vou selecionar o reset de senha de rede. Salvei. Beleza, então quando esse formulário for preenchido, ele já vai cair nessa categoria item que eu selecionei aqui. Essa foi o primeiro acordo aqui dessa parte de destinos. Lembrando que eu estou aqui dentro de administração, formulários, entrei no formulário, entrei na aba destinos, apertei em propriedades e vim aqui em categoria. É meio complicado, mas dá para fazer. Então, colocamos a categoria, aí te vem atores. Quem é que a gente quer que entre como observador? Vamos botar atores específicos. E aqui a gente teria que dizer quem são os atores que vão entrar em observador. Repare que só temos usuários aqui. Por que isso acontece? Porque eu não criei grupos. Então, eu vou criar um grupo aqui. Orea 1 é o primeiro grupo. Colocar a quantidade de filhas aqui. E vou adicionar um segundo grupo, Orea 2. Orea 2. Também para entidade filha. Beleza. Agora, nos usuários, a gente tem que fazer um apontamento, né? Vamos chegar aqui em grupo. Vamos botar Orea 1. Ele não é gerente, ele não pode delegar. E no Orea 2, vamos apontar para o grupo Orea 2. Beleza, já temos grupos para essas pessoas verem. Isso no que diz respeito a quem entra como observador. Geralmente quem vai entrar como observador nos chamados não é quem está requerindo o serviço, não, é quem vai atender. Eu só estou usando aqui o mesmo usuário e o mesmo perfil apenas para demonstrar, tá? Mas lembre-se que quem atende chamado no GLPI não usa a interface simplificada de catálogo de serviços, não. A pessoa vai usar aqui o acesso normal do GLPI, vai vir aqui em acessos chamados para poder fazer o atendimento do ticket. Estou usando aqui só como exemplo. Então, voltando lá na categoria, na configuração do formulário, a gente vai vir aqui atores específicos e a gente vai selecionar o grupo de Orea 1 é quem vai receber o reset de senha de rede. Eles já vão entrar automaticamente como observadores no chamado. Vamos salvar aqui. Ok, e aí a gente vai para a última etapa de configuração, que é um SLA de atendimento e solução. Vamos botar SLA específico para os dois, só que a gente não tem um SLA, então vamos criar um SLA rapidinho aqui. Níveis de serviço, eu já expliquei isso em vídeos passados, tá? Vou botar aqui SLA médio. E vou aplicar esse SLA, o que está acontecendo aqui? SLA no calendário padrão, no calendário de chamado padrão. Vou deixar aqui no default mesmo. Ok. É um SLA médio. E aqui dentro de SLA eu vou adicionar de fato o SLA médio aqui dentro. SLA de atendimento médio. Então, o SLA de atendimento médio eu vou botar como 2 horas o atendimento. Ok. E aí eu vou voltar lá em níveis de serviço e vou adicionar um SLA de solução médio. Eu estou colocando aqui esse exemplo, mas vocês podem colocar o tempo que vocês quiserem. Se botamos 2 horas para iniciar o atendimento, vamos botar 4 para resolver. Estou tentando fazer rápido por causa do tempo. Beleza, já temos um nível de serviço SLA médio e dentro dele 2 SLAs. Então a gente já pode colocar lá. Vamos colocar aqui SLA específico, SLA de atendimento médio e um SLA de solução médio. Vamos salvar. Então, beleza. Aqui, esse formulário de reset de senha vai vir para o usuário só isso aqui. Essa é a parte do usuário. A parte do sistema, que é a gente que controla, a gente vai dizer quem é que vai poder visualizar. E aqui a gente vai colocar os perfis e usuários de clientes que vão poder. Repare que aqui ele consegue enxergar usuário, grupo e perfil. Por qualquer um dos três você pode colocar, tá? Então, beleza, o controle de acesso já foi. Em destinos, a gente setou aqui a categoria item desse formulário, a gente setou quem é o grupo observador que vai entrar automático e a gente setou os níveis de serviço. Então, se a gente for para a Orea 1, vou pegar aqui o Orea 1 e vou personificar ele. Quando o Orea 1, que é o usuário, for abrir o chamado, ele vai preencher lá
Sabe seu usuário de rede? Sim. Adriano, espera aí, usuário minúsculo. Adriano Santos, por exemplo. Então, para o usuário, já foi aí, a parte mais simples é a dele. Quando a gente sai do usuário e vai para o técnico, que é quem vai atender o chamado, ele vai pegar lá o reset de senha que o Oria 1 abriu. De fato, só tem as informações que o cara preencheu, só que o importante é aqui, ó. Então, aqui a gente consegue setar a entidade, é até bom ver isso aqui que eu não falei sobre isso, eu vou mostrar lá para vocês. Você consegue setar a categoria. Aqui a gente já setou o grupo observador que entra, que é a equipe que vai visualizar lá. Tem várias pessoas nessa equipe Oria 1. Um dos usuários dessa equipe vai dar o play para atender esse chamado. E a gente setou os níveis de serviço. Repare que já foi aplicada aqui uma CLA de atendimento e uma CLA de solução. A única coisa que ficou faltando mesmo, e que eu tinha esquecido, é a parte de entidade. Repare que o chamado que foi gerado, ele foi gerado na entidade raiz, a entidade zero. E não é isso que é de etiquete, que é apontar para a entidade específica. Então a gente vem aqui em entidades específicas e aqui a gente seleciona. Nesse caso aqui eu só tenho o GLPI Salvador. Mas se tivesse outras, iria aparecer outras entidades aqui, tá? Então, só mostrando para vocês mesmo que tem a possibilidade de se setar entidade, grupo observador, categoria e níveis de serviço. E um ponto que eu esqueci de falar em relação à condição, que eu expliquei a vocês a partir da condição, tem a condição de visibilidade, mas ele tem outras opções aqui, tá? Tem sempre visível, tem visível se e tem oculto se. E aí aqui embaixo você vai escolher qual é a condição que vai ocultar ou a condição que vai ficar visível. Enfim, essas são as possibilidades mais simples no que diz respeito à configuração de um formulário dentro de um catálogo de serviços.